Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Espero que o seu sábado tenha sido legal. Aí um café, hein? Tomar um café é um bom modo de terminar um bom sábado. É ou não é? Atendendo a pedidos. É um pedido complexo, delicado, complicado. Exigiria uma tese de doutorado. Vamos ver o que dá para fazer em 15 minutos. E o Victor deixou esse pedido complexo no vídeo 2281, porque, afinal de contas, Maria tem de ser virgem. Também eram atendendo a pedidos. Leio, Vitor. Professor, o senhor enxerga alguma relação genética entre o Messias judeu e o salvador da escatologia zoroastriana, o Bachman Yasht, composto no período macedônico, 330 a 141 antes de Cristo, no primeiro capítulo, há uma visão de Zoroastro acerca de uma árvore com 4 galhos de metal, ouro, prata, aço e ferro, misturado com argila. E esses elementos são explicados como representação de 4 eras, períodos da humanidade, sendo a última era de domínio por demônios, com cabelo despenteado, representando a era de tribulação final, na qual o representante do mal destinado a se opor à boa religião, espécie de anticristo do cristianismo, chegará e impedirá as pessoas de adorar o bem. O sol não será mais brilhante e a terra ficará estéril. No lugar da chuva cairão seres do mal. Zoroastro pergunta quando esses demônios serão destruídos e é informado de que sinais serão revelados nas estrelas e planetas. Após esses sinais, uma espécie de Salvador Salchiante inaugurará uma época chamada de renovação, com a ordem pacífica estabelecida e todos os povos agindo conforme os preceitos do zoroastrismo. Dado que toda a escatologia judaico-cristã islâmica é copiada do zoroastrismo, é provável que o Messias judeu seja justamente uma versão de Saoshanti persa. Bem, Victor, antes de mais nada, obrigado. A sua consulta é extremamente complexa. Ela exige que eu tivesse acesso a material de ponta sobre o tema, estão nas bibliotecas internacionais. Eu não tenho acesso a nenhuma biblioteca boa que fosse capaz de me dar respostas no nível das respostas que me interessam para essa questão. A única forma de responder com competência à sua consulta é desenvolver uma pesquisa que redundaria numa tese de doutorado. A gente pode dar qualquer resposta para a sua pergunta, não levá-la muito a sério e tratar com certo desmerecimento, mas era uma pergunta muito séria e eu não disponho de material para responder a ela no nível do seu interesse. Mas eu posso fazer coisas com a sua consulta na direção que você faz. Eu não posso resolver categoricamente a questão para você. Não disponho das fontes necessárias. Mas a gente pode brincar bastante com a consulta que você faz. Eu quero começar dizendo o seguinte: me corrija nos comentários a esse vídeo se eu estiver errado. Eu acho que você depende de uma tradução do texto. E eu já desconfio absolutamente da tradução que você usa, porque você me fala de uma árvore com 4 galhos, ouro, prata, aço e ferro. É inconcebível referência a aço
300 anos antes de Cristo. Inconcebível. De modo que já temos aí problema grave de tradução. Já não sei se quem apresenta a tradução traduz direto da língua original ou de alguma tradução. Mesmo que quem tenha traduzido a tradução que eu acho você usou, traduziu direito, eu não sei se ele domina o tema, se ele entende a teologia zoroastriana, se é um bom exegeta, se domina os textos. Falando pelo que eu conheço do trato com a Bíblia hebraica, eu diria que a chance de alguém se aproximar dessa literatura contaminado com as bobagens da compreensão cristã do Antigo Testamento, mesmo da exegese especializada e da teologia especializada, é muito grande. E a pessoa pode ter traduzido e ter eventualmente explicado em nota o que para ela é o correto e não passa de erro de interpretação. É muito difícil. Porque eu nunca me aventurei nesse campo? Porque eu nunca corri desesperado para pegar o Avesta, os seus capítulos e os livros do zoroastrismo? Porque seriam traduzidos. E eu teria que confiar no trabalho de quem eu não confio. Eu não confio nos tradutores dos textos antigos. Eu não confio nos tradutores da Bíblia. Não confio. Quem quiser confiar, confie. Eu me reservo o direito de não confiar e demonstro todos os dias, 8 horas da manhã, porque eu não confio. Eu estou certo em não confiar. E se os tradutores da Bíblia são tão ruins quanto são, por que os tradutores do Barman Yast seriam melhores? E essa presença da palavra acho aí já me deixa totalmente, absolutamente desconfiado. Então, primeira consideração que eu faria: qual é a confiança que você deposita na tradução que você leu? Eu não deposito confiança nenhuma. Eu não confio na tradução dos apócrifos. Eu já vi tese de doutorado, dissertação de mestrado sobre os apócrifos, lidos na tradução em inglês ou língua portuguesa. Isso, para mim, é inconcebível. E sempre direi, baseado na ciência que eu tenho de como a tradução da Bíblia é mal feita. Então, o primeiro caso é isso. Não recomendo confiança em nenhum nível nas traduções dessa literatura especializada. Segunda questão. A datação desses textos é questionada. Você vai encontrar gente dizendo que esse texto é da era cristã. Pode procurar. Bote Barman Yast no Google e você vai ver um monte de gente dizendo que isso é pós-cristão. De modo que é complicado, né? Se você data como pós-cristão, a pessoa dirá: esse texto copia a escatologia cristã, copiou o Apocalipse, por exemplo. Se você coloca no período pré-cristão, aí você tem condições de fazer a pergunta: professor, será se copiou? Avançando, não resta nenhuma dúvida de que a tradição cristã primitiva bebeu na tradição do Salvador da teologia e da literatura masdeísta ou zoroastriana. O texto dos magos que visitam Jesus é uma citação do Avesta, onde aparece a profecia, entre aspas, do nascimento do Salvador Pantocrator. E Mateus se apropria dessa tradição masdeísta e adapta à tradição cristã. Isso porque a grande matriz judaica da diáspora está enfronhada, enfiada promiscuamente na tradição masdeísta. Eles beberam, sugaram, sorveram toda a tradição masdeísta. A sinagoga nada mais é do que uma transformação judaica das
liturgias, digamos assim, não é, eu queria fazer referência ao lugar, né? Do lugar da liturgia mais deísta. Até a representação do fogo está lá. E a proibição das imagens, tudo isso está lá. Sem contar ressurreição, escatologia, o dualismo teológico, etc, etc, etc. Então, nós temos evidência, mesmo no Novo Testamento, de que há dependência, em algum nível, pelo menos para a apropriação retórica da tradição do Salvador zoroastriano. Agora, precisamos corrigir rapidamente uma percepção do seu texto. Você singulariza o Messias judeu. E aí você comete o erro teológico e de interpretação que provavelmente dirige a tradução desse material antigo. Uma incompreensão da complexidade do tema. Não existe um Messias, o Messias judeu. E com isso eu quero dizer que não há uma tradição messiânica. A gente pode apontar, em linhas gerais, duas tradições. Numa é um Messias político, revolucionário no sentido do enfrentamento de Judá contra a nação opressora, depois ele se torna opressor do seu próprio povo quando se torna rei. Mas enquanto é a nação enfrentando uma nação opressora, no caso, o judeu enfrentando os gregos, o desenvolvimento da ideia de Messias não bebe de nenhuma matriz zoroastriana nesse sentido. É a expectativa de um rei que venha libertar Israel dos gregos, uma construção, para mim, evidentemente, macabaica, por assim dizer. Os macabeus se apropriam da tradição do rei como Messias e o transformam no libertador da opressão grega. Esse Messias é o filho de Davi. Não tem absolutamente nada dessas loucuras teológicas que estão aí no texto de Zoroastro. Então, nós temos essa tradição. No século I, o século de Jesus, ela vai capitanear os movimentos sociais de Israel. A tradição do Messias revolucionário, do Messias rei. Aí, professor, mas ele é rei e revolucionário? Sim, porque é o rei do povo oprimido, tentando libertar o povo oprimido do rei opressor. No caso, no primeiro século, Roma. Quando a tradição começa, a tradição messiânica são os macabeus contra os gregos, mas no primeiro século já não são mais os gregos, são os romanos agora. E essa tradição vai ser pulverizada. Nós conhecemos pelo menos 10 desses messias revolucionários pretendentes a expulsar Roma do território da Palestina. Em outra mão, aí nos ambientes populares, teológicos, eventualmente reacionários, porque veja que o risco do Messias filho de Davi é o risco revolucionário. E esse Messias mitológico, porque veja bem como isso aí não é para levar a sério, né? Nós estudamos isso para saber o que as pessoas pensavam, mas não tem absolutamente nenhuma linha nesse texto que sirva para nada, porque é tudo delírio, loucura, absoluto delírio teológico. Então, no judaísmo também se desenvolverá um messianismo mitológico, grosseiro, como esse aí. Aí nós teríamos que fazer a pergunta: se desenvolve esse messianismo grosseiro em Judá, que se apropria da visão, por exemplo, do servo sofredor de Isaías, de José, que aparentemente sofre para depois vencer. José e o servo sofredor podem ser colocados na mesma caixinha. Essa tradição do Messias ben Yosef se desenvolve a partir do Messias revolucionário do Templo de Jerusalém,
dos Macabeus ou diretamente influenciado pela tradição zoroastriana? Eu diria que é um conjunto de pressão. Por alguma razão, ou por uma influência reacionária, contra-revolucionária, seja por influência espontânea da própria população, a tradição do Messias revolucionário se esgarça e ela migra para a tradição mitológica. Ela já está esboçada aqui e ela então se entranha na cultura zoroastriana e se reinterpreta, se reinventa, com certeza absoluta, sob influência da matriz zoroastriana. Nós deveríamos nos perguntar se o fato de a Revolução dos Macabeus ser suspensa a partir da entrada de Roma no cenário, se essa suspensão do processo revolucionário e a sua transformação em adesão e submissão a Roma não é o gatilho da classe dominante para a transformação da tradição do Messias revolucionário nesse Messias engana bobo aí. Não faça nada que Deus vai resolver com escatologia, porque isso aí é engana bobo, essa mitologia. Mas, de qualquer forma, seja uma transformação por interesse da saída dos gregos, então não há mais necessidade de revolução, e a entrada dos romanos, vamos beijar os pés dos romanos, como a classe dominante continuará fazendo no primeiro século, ou se é um movimento espontâneo da população, sem controle e sem intervenção dos macabeus, o fato é que vai se desenvolver uma mitologia grosseira, uma escatologia grosseira, absolutamente mitológica, mas vou insistir, absolutamente, totalmente mal compreendida por nós hoje. Os cristãos, de modo geral, não entendem a escatologia do Antigo Testamento e nem do Novo, com raríssimas exceções. E o fato é que, dentro do judaísmo, se desenvolverão essas tradições. Elas podem ser encontradas nos apócrifos e também, mais tarde, no Novo Testamento. A influência é óbvia. Agora, essa influência precisa ser, objetivamente, com base no Barman Yast. Ele existia à época, logo depois dos Macabeus? Ele é posterior, é cristão? Não vem ao caso. A tradição zoroastriana está presente. Nós sabemos pela apreensão que Mateus faz da tradição dos magos, dos sacerdotes persas, os magis, que para mim e para o Mircea Eliade é uma prova indiscutível de que os judeus da diáspora beberam na escatologia persa. Então eu não posso dizer para você que o Messias judeu bebeu da escatologia criana, porque não há o Messias judeu. Eu não posso dizer que o Messias escatológico, mitológico, grosseiro, engana-bobo do judaísmo é uma cópia do Messias de Zoroastro. Mas posso dizer que ele se desenvolve à sombra, sobre a influência, com certeza. É um desenvolvimento da noção de Messias revolucionária dos Macabeus? Pode ser. É um desenvolvimento independente da noção de Messias revolucionário? Pode ser, não apostaria. Então, se eu tivesse que apostar como hipótese, para então ir para a literatura especializada, eu diria, a partir da noção de Messias revolucionário dos Macabeus, e posteriormente, a necessidade de esfriar o impulso revolucionário do Messias e convertê-lo num representante da ordem estabelecida, pode ter sido tolerada pelo Templo de Jerusalém a promiscuidade da noção de Messias na matriz zoroastriana, porque, a despeito de ir para além dos limites da Torá, esfria o caldo quente demais do impulso revolucionário do Messias, filho de Davi. Então, que tenhamos o Messias,
filho de José, porque isso mantém as massas, o povo, quietinho, de cabeça baixa, esperando, 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 esperando. Viva a esperança! Enquanto o povo espera, não faz nada. Tá vendo, Vitor? A questão não é simples, não. A questão é muito mais complexa do que pode parecer num primeiro momento. Mas é uma boa questão. Ela esconde complexidades que a gente pode ir levantando uma a uma e enfrentando devagarinho. Muito obrigado. Espero ter, de algum modo, atendido ao seu interesse, apenas deixando claro que você faz um pedido para uma tese de doutorado num vídeo de 15 minutos. Se você, se vocês, se todo mundo gostou, deixe você aí o seu like, um comentário, crítica, elogio, pergunta. Quem sabe eu faça um outro vídeo em cima de mais um pedido, em cima de um atendendo a pedidos, em cima de um atendendo a pedido. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Alguém poderia fazer um projeto desse em cima da tradição de Zoroastro.